Como nós sabemos, o critério de solubilidade dado na química diz que o semelhante tende a dissolver o semelhante, ou seja, o polar tende a dissolver o polar e o apolar tende a dissolver o apolar. Nessa aula também nós vamos observar por que existe esse termo tende nessa frase do semelhante tende a dissolver o semelhante, beleza? Bom, voltando aqui para o nosso etanol, que é miscível tanto na água como na gasolina. Então, perceba lá, ele é miscível, ele se mistura muito bem na gasolina e também ele é miscível com a água. A gasolina é formada por hidrocarboneto, sendo o majoritário, aquele que está em maior quantidade, o C8H18, que é o octano. E como todo bom hidrocarboneto, é uma substância classificada como sendo apolar. O etanol, esse et, é o radical prefixo que indica a presença de dois átomos de carbono. Então, nós temos CH2, CH3, aqui, deixa eu melhorar esse 2, CH2, agora sim, e um grupo OH, né, que caracteriza a função orgânica álcool. A água, nós temos uma estrutura de geometria angular e classificada como sendo polar, devido à presença de dois pares eletrônicos aqui em cima do átomo central, que é o átomo de oxigênio. Bom, note na estrutura do etanol que nós temos duas regiões. Ela é uma substância classificada como sendo polar. O etanol, ele é aqui polar. Mas na sua estrutura, nós temos uma região que é a cadeia carbônica, desses dois átomos de carbono, que é uma região classificada como sendo apolar. Por outro lado, nós temos aqui um grupo OH, onde o oxigênio, lembra que é um átomo muito eletronegativo, lembrando lá da eletronegatividade, ou da fila de eletronegatividade, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital metais. Lembrando que a ordem crescente de eletronegatividade é dada no sentido de direção do flúor. A eletronegatividade tem, por definição, a capacidade que um átomo tem em atrair os elétrons para si. Então, esse grupo OH, existe uma grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, sendo assim, é uma região polar. Bom, só observando a estrutura do etanol, a gente já consegue entender, então, por que ele consegue se dissolver em substâncias de polaridades diferentes. Porque na sua própria estrutura, mesmo ela sendo classificada como polar, existem regiões polares e apolares. Sendo assim, aqui com as moléculas da gasolina, ela consegue realizar, né, a parte apolar, interagindo com a gasolina, que é apolar, faz ali o dipolo induzido, também conhecido como forças de dispersão de London. A parte polar do etanol consegue interagir muito bem aqui com as moléculas de água, que também são polares. E note que ela realiza as ligações de hidrogênio, uma vez que a molécula de água e também do etanol apresentam átomos de hidrogênio ligados a oxigênio. Então, nós temos aqui a formação de ligação de hidrogênio. Substâncias como o etanol, que apresentam então regiões polares e apolares, têm um nome específico, né? Elas podem ser chamadas de substâncias anfifílicas, né? Esse termo anfi aqui indica ambos, como é no caso lá da biologia, os anfíbios, né? Biovida, então eles têm vida tanto em fase aquática, aquosa é da química, aquática, como também terrestre, né? E filia é gostar ou interagir. Então, são substâncias que conseguem interagir com ambas polaridades, polares e apolares, tudo bem? Então, conseguimos explicar por que o etanol vai muito bem na gasolina e também vai muito bem na água, né? Mas vamos ver a definição aqui das substâncias anfifílicas. Anote aí para mim. Substâncias anfifílicas são aquelas, então, que apresentam nas suas estruturas regiões classificadas como sendo polares, devido à presença de átomos muito eletronegativos, e regiões aqui apolares. Tudo bem? Então, essa é a definição de uma substância anfifílica. É interessante notar que existem termos agora que são importantes que a gente saiba reconhecer. Essas partes apolares, aliás, as partes polares, começando aqui, são as que conseguem interagir muito bem também com substâncias polares, como é o caso da água. É por isso que elas podem ser denominadas como regiões hidrofílicas, beleza?
Então, uma região polar é uma região que consegue interagir com substâncias também polares, e como aí a água é polar, ficou com esse termo conhecido, então, hidrofílicas. Por outro lado, como ela é polar, ela não gosta de interagir com substâncias apolares, como o caso dos óleos e das gorduras, né? Óleos e gorduras, nós podemos aí lembrar do prefixo do radical lipo, né? Então, neste caso, regiões polares não gostam, têm medo, fogem de regiões apolares. Então, elas são lipofóbicas, beleza? Regiões aqui lipofóbicas. Por outro lado, as regiões que são classificadas como sendo apolares, nós podemos também utilizar esses mesmos termos. Mas agora, cuidado. Nós vamos falar que é apolar, então ela não gosta de água, que é polar, hidrofóbica. Ou então, ela gosta de interagir com substâncias apolares, são regiões aí lipofílicas, beleza? Lipofílicas, tudo bem? Então, cuidado com esses termos agora. Olha quanta coisa a gente já viu. Existem substâncias que são anfifílicas por apresentarem regiões polares e apolares. As regiões polares podem ser chamadas de hidrofílicas ou lipofóbicas, enquanto as apolares, hidrofóbicas, né, colocar aqui, ou então lipofílicas. Tudo bem? Uma coisa importante de se ressaltar é que, às vezes, nessa parte, começa a confundir com outro termo que tem o radical anf, que são as substâncias anfóteras. Substâncias anfóteras são aquelas que conseguem reagir com ácidos e também com bases. Essa é a definição de uma substância anfótera. Os óxidos de alumínio e de zinco são óxidos anfóteros, reagem com ácidos e também com bases. Um outro caso clássico de substâncias anfóteras são os nossos aminoácidos. Na estrutura do aminoácido, nós temos a presença de regiões ácidas e regiões básicas, tá? Então não confunda anfifílico com anfótero, beleza? Vou te mostrar umas outras estruturas aqui para a gente fazer alguma análise. Ó, coloquei compostos que são monoalcoóis. Mono porque só tem um grupo OH. Todas essas substâncias, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 substâncias aqui, elas são todas classificadas como sendo substâncias polares, devido à presença desse grupo OH, então nós já podemos classificá-las como sendo substâncias ali polares, tudo bem? Bom, mas note também que na estrutura dessas substâncias nós vamos ter regiões polares, que são os nossos grupos OHs, e também nós temos uma cadeia carbônica aqui, né? Cadeia carbônica, essa região, que são regiões apolares. Então, note que são estruturas anfifílicas por terem as duas partes. Experimentalmente, os químicos observaram o seguinte: esses três primeiros alcoóis ou monoalcoóis, então metanol, etanol e o propanol, eles se dissolvem muito bem em água ou então em solventes polares. Então, eles são bastante solúveis em água e solventes polares. Por outro lado, esses compostos de 4 e 5 átomos de carbono, eles são parcialmente solúveis em água ou solventes polares. Então, são mais ou menos solúveis ali. Enquanto esses compostos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 em diante átomos de carbono já não conseguem se dissolver em água ou solventes polares, eles são então insolúveis. Falei, Igor, mas agora eu não entendi, porque você disse que a classificação deles é de alcoóis ou monoalcoóis aí, polares. O semelhante não tende a dissolver o semelhante, ou seja, o polar não tende a dissolver o polar? Aí que está a grande questão, né? Quando a gente fala da classificação, nós olhamos a substância, vimos que tinha um grupo OH bastante eletronegativo e ela foi classificada como sendo polar. É a mesma coisa que quando a gente bate o olho em alguém e faz a sua descrição. Nós estamos classificando. Essa pessoa é assim, assado, né? Agora, quando nós falamos que uma substância consegue interagir com outra substância, é como se nós estivéssemos falando do caráter que ela tem. Então, aquela pessoa pode ser caracterizada, né, classificada como sendo alguma coisa, mas será que o caráter, o modo como ela interage com as outras substâncias, ou as outras pessoas, no caso, é exatamente igual à sua classificação? Aqui nós vimos que a classificação pode ser dada de um jeito, mas o modo como ela vai interagir, o caráter dela,
acaba se parecendo com outra coisa, né? Então, essas nossas substâncias, perceba que acima de 6, 8 a 7, 8 átomos de carbono, eles acabam sendo insolúveis. Eles passam a ter um caráter apolar, mesmo sendo uma substância classificada como polar. Tudo bem? Então, o que a gente pode tirar de consequências daqui? Vou puxar a nossa lousa para cima. A gente pode falar o seguinte. Essas substâncias que são anfifíricas, então, à medida que a região ali, que é a região apolar, ela vai crescendo. Então, quanto maior for a região apolar, consequentemente, nós temos uma diminuição da solubilidade desses compostos. Opa, deixa eu melhorar aqui. Pronto, solubilidade. Agora sim, difícil, hein? Solubilidade em solventes ou compostos polares, né? Solventes aqui polares. Tudo bem? Então, é o que a gente observou lá. A cadeia carbônica, que era uma região apolar, começou a crescer demais naqueles monoalcoóis, né? Então, a gente estava pensando lá na cadeia e a cadeia carbônica. À medida que a cadeia carbônica vai aumentando, a região apolar também aumenta, né? E, consequentemente, nós temos uma diminuição da solubilidade daqueles alcoóis, das substâncias de modo geral, aí em solventes polares. É claro que, por um outro lado, nós podemos falar, né? Ou aqui você tem um aumento da solubilidade, eu não sei escrever, solubilidade, né? Em aí, solventes que são solventes apolares. Também a gente pode pensar dessa maneira. Então, se a gente for descrever um composto que é anfifírico, né, nós temos essa região aqui que é uma região polar, nós temos a cadeia carbônica aqui que é apolar. À medida que vai aumentando a cadeia carbônica, ela prevalece em relação à parte polar e aí, consequentemente, nós temos o caráter da substância se parecendo mais com algo apolar do que com a sua classificação de polar. Tudo bem? Isso tem que tomar um certo cuidado porque causa muita confusão. Falando em confusão, deixa eu te mostrar essa questão do Enem de 2016 que muita gente acabou se confundindo na hora de dar a resposta. Fez até a classificação correta, mas se confundiu depois na hora de responder. A lipofilia, diz ele, é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ele mede aí o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, aqui é um L, tá? Podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, a gente tem membranas, né, lipoplasmáticas, então esse lipo já identifica que são regiões apolares, por isso que precisa fazer o estudo dessa questão da tal da lipofilia, ou seja, do quanto ele gosta de interagir com substâncias apolares. Não é? Ele mostra a estrutura do composto, né? Então você tem 3 anéis de 6 membros, um anel de 5 membros está aqui, e nós temos destacado um X que ele colocou. E dependendo de quem for esse X, nós podemos ter a hidroxila no lugar, e aí chamaremos de testosterona. Se for hidrogênio no lugar, é o composto 1, e se for o grupo CH3, a metila, é o composto 2. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são respectivamente. Perceba, ele está comparando o quanto os compostos 1 e 2 gostam de substâncias apolares, ou seja, se o caráter apolar dele vai ser maior, menor ou igual em relação à da testosterona. Então ele fala, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, menor e menor que a lipofilia da testosterona, menor e maior que a lipofilia da testosterona, e assim vai. Bom, vamos fazer as análises. Se no lugar do X nós tivermos o grupo H, então chamaremos de testosterona. Mas nós já sabemos que esse grupo H ele é um grupo polar, né? Consequentemente, se ele é um grupo polar, nós vamos ter uma região ali que é hidrofílica, né? Ou então nós podemos chamá-la de uma região lipofóbica, não gosta de gorduras. Então note que se é uma região lipofóbica, consequentemente a testosterona vai ter uma lipofilicidade pequena, né? Bom, mas vamos comparar com os outros compostos. Pode ser hidrogênio no lugar de X ou então CH3.
perceba que se tem hidrogênios e carbonos, nós temos aí regiões que são apolares. Se são regiões apolares, consequentemente, nós vamos ter uma região, né, hidrofóbica, não gosta de água ou não gosta de compostos polares, ou, como a gente também pode citar, é uma região lipofílica, né? Lipofílica, aqui está. Muito bem. Então perceba, se for hidrogênio e CH3 no lugar do X, você aumenta a sua lipofilicidade, ele começa a gostar mais de regiões apolares. O que deu para perceber da análise é que, então, o composto número 1 e o composto número 2 são mais lipofílicos em relação à testosterona, que é lipofóbica. Consequentemente, esses dois compostos apresentarão uma lipofilicidade maior em relação aí à nossa testosterona. Nesse ano, em 2016, muitos alunos fizeram a interpretação correta, mas na hora de dar a resposta, eles confundiram na sequência do modo como ele perguntou, né? Então, ele quer saber a lipofilicidade de 1 e 2 em relação à testosterona. Esses dois compostos, eles são ou apresentam um caráter apolar mais acentuado, consequentemente, a lipofilicidade deles é maior e também maior em relação à lipofilicidade da testosterona. Ficamos aí com a alternativa letra D de Dum-Dum. Belezinha? Muito bem. Bom, nessa aula então nós vimos que compostos que são classificados como polares podem ali apresentar duas regiões, as regiões polares e apolares nas suas estruturas são chamadas de substâncias anfifílicas. As regiões polares são chamadas de hidrofílicas ou lipofóbicas, enquanto as regiões apolares são chamadas de hidrofóbicas ou lipofílicas. E aquela sequência, né, de semelhante tende a dissolver semelhante, agora a gente consegue perceber por que o termo tende é colocado, porque nós temos que analisar com calma a estrutura da substância e observar se ela é uma substância anfifílica, qual região está prevalecendo. À medida que nós vamos aumentando, por exemplo, uma cadeia carbônica, que é apolar, quanto maior for o número de átomos de carbono, consequentemente nós temos o aumento da parte apolar, né? E aí você passa a ter uma menor solubilidade desses compostos em solventes polares ou uma maior solubilidade em solventes polares. De um modo geral, a gente pode classificar de 1 até 3 átomos de carbono de uma cadeia linear, são compostos solúveis, de 4 a 5 parcialmente solúveis, e acima de 6 você já tem aí compostos insolúveis nessa categorização, lógico, em relação aos solventes que são polares. Beleza? É isso aí. Até mais.